Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos dar início ao culto desta manhã, culto a Deus. Vamos nos desfazer de todas as ansiedades, vamos deixar tudo lá fora e vamos nos concentrar somente em glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é Páscoa. Na humanidade, no mundo, em vários lugares a Páscoa é comemorada e de várias maneiras diferentes. No mundo ocidental nós temos essa festa onde as pessoas dão ovos de Páscoas. Em outros lugares as pessoas escondem ovos para as crianças buscarem. O Islã também comemora, não do nosso jeito. O judaísmo comemora a Páscoa, mas também não do nosso jeito. O que nos diferencia de todos eles é que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tem um texto que retrata bem o que nós fazemos hoje, é o Salmo 24, a partir do verso 7, que diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nós comemoramos essa entrada no nosso Senhor Jesus Cristo. Até aquele momento, os anjos ainda não tinham visto um corpo glorificado, mas naquele momento, na Páscoa, ou 40 dias depois, Jesus Cristo, ele foi glorificado e assunto aos céus, aonde os anjos ficaram totalmente maravilhados em ver aquele corpo glorificado, anunciando que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio, cumpriu a vontade do Pai e agora está nos céus glorificado. E nós comemoramos essa glorificação, esta salvação que nos foi dada através de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós agradecemos imensamente pela graça maravilhosa concedida a nós. Nós somos gratos, porque um Pai bondoso, um Pai maravilhoso, que nos amou tanto, entregou o seu Filho, para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna junto com Ele. Agradecemos, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos pela nossa salvação, agradecemos porque o mundo anseia, o mundo até deseja ter isso que nós temos, mas se não for através da Tua graça, da Tua maravilhosa graça, ninguém consegue chegar ao conhecimento de que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é o Rei, é o nosso Senhor. Pai Santo, eu peço que o Senhor tire de nós todo pensamento próprio, mas que os nossos corações e as nossas mentes estejam totalmente voltadas para Jesus Cristo, para o nosso Senhor, porque se não for assim, nada mais nos resta nessa terra, porque todo o fim deve ser em Jesus Cristo. Agradecemos, Pai amado, somos gratos por esta maravilhosa graça. Peço que o Senhor haja no meu coração e no coração dos meus irmãos, e que mais uma vez, como nós amamos tanto o Teu Filho e nosso Senhor, eu peço que tudo seja para a honra, glória e louvor e exaltação do nosso Senhor. Amém. rejeitado em
nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, na-na-na, na-na-na-na-na. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu.
transgressões, ferido por minhas maldições. Tu, Senhor, és exaltado. Levou sobre si a minha dor, o castigo que me traz a paz estava sobre ti. Fui sarado, desejado de todas as nações. És o amado da minha alma, Jesus. És exaltado, e o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome, Jesus. És exaltado. Jesus. Eu gosto de ficção e as pessoas, elas ficam fascinadas com a Marvel e tudo mais, né? E aí a gente escuta esse hino exaltado e vem à minha cabeça o salmo que eu mais gosto de novo, né? Levantai, ó porta, as vossas cabeças. O nosso Senhor exaltado está chegando. E eu fico maravilhado de ver toda a glória e a majestade que há em Jesus Cristo. Bem, irmãos, nesse momento, nós vamos separar um breve tempo para que possa ser depositado nossos dízimos e as ofertas. Lembrando que todas as vezes que nós formos ofertar, seja aqui ou em qualquer outro lugar, nós devemos entender que o importante é estar com o coração livre e desapegado dos bens materiais. Os visitantes não se sintam constrangidos em não ofertar e dizimar, e este é um trabalho para as pessoas que são membros dessa igreja. E vamos orar para que Deus possa usar tudo aquilo que é depositado para o avanço do reino do Filho dele. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Agradecemos pelo sustento pessoal de cada pessoa que aqui está, daqueles que não vieram. Agradecemos porque, como é costume dizer, aos trancos e barrancos, o Senhor tem sustentado essa igreja, e nós vamos completar 5 anos que estamos aqui com essas portas abertas, pregando o Evangelho e fazendo com que Jesus Cristo seja glorificado aqui também. Santo Deus, eu agradeço por tudo, no nome santo do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso.
Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Aleluia. Vamos orar pelas nossas crianças. Pai, nós agradecemos a Ti pela vida dessas crianças, pela alegria que elas nos proporcionam, a nós e aos seus pais, pelas essas bênçãos maravilhosas concedidas a nós e aos pais. Nós Te louvamos por ter o privilégio de desfrutar da alegria e da companhia dessas crianças. Que o Senhor dê às nossas professorinhas sabedorias para instruí-las e educá-las no caminho do Senhor. Que o Senhor dê aos pais sabedoria e discernimento para instruí-las e ensiná-las no caminho do Senhor. Eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pontuar algumas coisas importantes aqui. Como nós pregamos em série, vai haver ocasiões especiais nas quais nós não iremos falar sobre o assunto da ocasião especial, como foi o caso hoje da Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa é uma data importantíssima para o cristianismo, mas eu agradeço aos irmãos dos louvores, que conseguiram, por meio das canções, trazer aí uma mensagem importantíssima sobre a Páscoa, sobre a importância da Páscoa. Para nós cristãos, a Páscoa celebra a morte e a ressurreição do primogênito de Deus. Lá no Êxodo, o primogênito daqueles que não temiam ao Senhor foram mortos no dia que o anjo da morte passou. Mas as casas cujos umbrais estavam ungidas com sangue e o povo estava ali seguindo as ordens do Senhor, o primogênito foi poupado, apontando para que um dia o primogênito de Deus não seria poupado, para que nós pudéssemos ser justificados e reconciliados com Deus. Então nós cristãos comemoramos a Páscoa como uma lembrança da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou o seu sangue e teve o seu corpo moído, para que por meio de sua morte fôssemos reconciliados com Deus. E a garantia, o selo dessa confirmação veio por meio da sua ressurreição dentre os mortos. E aí podemos dizer, Ele tem poder de nos dar a vida eterna,
porque ele venceu a morte. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ao nosso texto de hoje, Lucas 9, 51 a 56. Jesus veio para salvar. Ele não veio para destruir. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os respondeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. E certamente nenhum homem conseguirá por si mesmo revelar os desígnios, o propósito e a vontade do Senhor por meio da tua palavra, a não ser que o teu Espírito Santo possa fazê-lo, iluminando esta pessoa. E eu clamo a ti, para que o Senhor seja engrandecido por meio dessa mensagem, e que eu seja um instrumento da tua vontade, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Ao longo do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Jesus se concentra em preparar os seus discípulos para sua morte e ressurreição. Embora, como sabemos, os discípulos não irão compreender isso plenamente. O que nós vimos até aqui no capítulo 9 é que em alguns momentos Jesus fala da necessidade da sua morte e da sua ressurreição, e parece que os discípulos não querem falar sobre o assunto, eles querem desconversar sobre isso, mas Jesus está sempre ratificando isso. E apesar de Jesus falar em alguns momentos, os discípulos continuam sem entender. Ou talvez, quem sabe, nem querendo aceitar esta possibilidade. O significado desses eventos após essa preparação. Jesus parte em direção a Jerusalém, mas no caminho uma aldeia de samaritanos se recusa a hospedá-lo. O que leva Tiago e João a pedirem o juízo de Deus sobre aquela aldeia. Jesus vai enfatizar a importância da sua missão. E ele segue em frente. Ele vai por outra aldeia. Durante essa jornada, Jesus continua a ensinar seus discípulos sobre o reino de Deus e a missão do Messias. Ele reforça a grandeza do seu papel como mestre, a importância dos seus ensinamentos para as nossas vidas hoje também é fundamental. Então vamos mergulhar numa jornada dos ensinamentos de Jesus Cristo, de maneira profunda, compreendermos e entendermos a missão de Jesus, a importância da sua missão, não somente naquele momento específico, mas também para as nossas vidas. Vamos ao nosso texto.
Primeira coisa, Jesus envia mensageiros à frente para preparar alojamento para ele em uma aldeia samaritana. Está aí no versículo 51 do nosso texto, Lucas 9, 51, e você pode acompanhar comigo. É interessante que essa expressão, Lucas, ele sempre diz algo interessante. Ele diz, ao se completarem os dias, no devido momento, na hora certa. E aí diz o seguinte, o texto: aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O que chama a atenção aqui é que o Lucas, ele fala algo diferente, né? Por exemplo, quando nós olhamos para uma pessoa que quer fazer alguma coisa, nós não usamos essa expressão, manifestou por meio do semblante. Nós usamos a expressão assim, fulano de tal demonstrou vontade de ir, ou ele se propôs a ir. Lucas diz algo interessante, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Não sabemos exatamente que tipo de expressão houve no rosto de Jesus Cristo para que ela pudesse expressar o desejo dele de ir para Jerusalém. Mas uma coisa nós sabemos, e o texto demonstra isso: Jesus estava determinado a ir para Jerusalém, porque era um momento de acordo com o propósito de Deus para a sua missão aqui na terra. O objetivo de Jesus ir para Jerusalém vai estar no versículo 51 do nosso texto. Ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu. Jesus estava em sintonia com a vontade do Pai. E todo o processo da obra de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até o dia em que começou o seu ministério, estava ordenado de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Eu não consigo entender as pessoas por meio dos filmes, ou por meio dos comentários, dos documentários, um Cristo que só conhece a sua missão e que só entende o seu propósito, o seu desígnio, depois dos 33 anos de idade, ou melhor, dos 30 anos de idade. Na minha opinião, Jesus Cristo, desde o início ali, quando ele começou a pensar como ser humano, ele já sabia que ele era o Filho de Deus e ele já sabia qual era a sua missão aqui na terra. Uma prova clara disso é logo aos 12 anos, quando ele diz aos seus pais que ele estava na casa de seu pai. Então ele já tinha noção clara de quem ele era e o que ele tinha que fazer. E Deus iria determinar para ele o momento certo de fazer. Então, quando Jesus decidiu ir para Jerusalém, quando Deus determinou para ele que fosse, quando o Pai o direcionou a isso. No decorrer do capítulo 9, Jesus está preparando os discípulos, está mostrando para eles a necessidade da sua morte, e ele também está falando do grande desfecho que vai acontecer, que será a sua ressurreição e assunção aos céus. É interessante que bem antes das coisas acontecerem, Jesus Cristo já está dizendo para os seus apóstolos e discípulos o que vai acontecer. Que ele vai ser preso, que ele vai ser julgado, condenado, morto, crucificado, morto por meio de crucificação, que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Ele prepara os discípulos, para que os discípulos entendam a necessidade da sua morte, a necessidade da sua ressurreição, pois foi para esse objetivo, foi com esse objetivo que ele veio. E o apóstolo Paulo, ele vai sintetizar isso de maneira precisa tempos depois. Em Romanos 4, 25, acompanhem comigo, Romanos 4, 25. Nós vamos ler Romanos 4, 25, e nós vamos ler também Romanos 5, 8 e Romanos 5, 10. Então, Romanos
4, 25. Diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então nós compreendemos aí que o apóstolo Paulo entendeu plenamente o objetivo. Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. No versículo 8 do capítulo 5 de Romanos, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Romanos 5, 10, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, sendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então é claro que os irmãos, por meio desse texto de Paulo, estão entendendo a necessidade da morte de Jesus Cristo. E não somente da sua morte, mas da sua ressurreição. Mas os discípulos de Jesus Cristo e os apóstolos, eles não compreendiam plenamente isto. Eles não entendiam ainda o mistério da piedade, que o apóstolo Paulo vai descrever lá em 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16, acompanhe comigo. Uma dica aí de corinho abençoado, viu, Bernardo? Há muitos anos atrás, quando os crentes carregavam Bíblia, porque hoje a gente carrega o celular, que é muito mais prático, né? Apesar de que vocês também estão carregando Bíblia aí, nós cantávamos esse corinho. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, crido no mundo, recebido na glória. É um hino, um corinho muito interessante. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dar a definição clara do mistério da piedade. Ele diz: grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus Cristo, né? Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Jesus tinha consciência de que o momento estava chegando, de que ele deveria ir para Jerusalém. Mas antes de ir para Jerusalém, ele fez questão de passar por Samaria. E é o que nós veremos no nosso próximo texto. Acompanhe comigo os versículos 52 e 53 do nosso texto de Lucas 9. Os samaritanos se recusam a acolher Jesus por causa de sua determinação em ir a Jerusalém. Observamos o seguinte: Jesus enviou os seus discípulos para uma aldeia de samaritanos, porque passando por Samaria, o caminho para Jerusalém se tornava mais rápido. Era mais rápido passar por Samaria. Mas existem algumas razões pelas quais Jesus decidiu passar por Samaria em seu caminho para Jerusalém. E essas razões, apesar de Samaria ser um trajeto mais rápido e ser um trajeto mais alternativo do que pela Pérea, que seria muito mais longe, e aí para vocês entenderem o que é Pérea, é bom depois dar uma olhadinha no mapa bíblico aí. Existe essa possibilidade. Será que Jesus queria passar por Samaria porque Samaria era mais perto? É importante notar que os judeus e os samaritanos, eles tinham uma longa história de conflitos e animosidade, né? Discórdias, contendas, guerras. E como nós vemos em Esdras, no capítulo 4, o texto de Esdras, capítulo 4, eu não vou ler porque o capítulo é grande, diz o seguinte, que os samaritanos, eles se opuseram à reconstrução do templo em Jerusalém durante o período do retorno dos judeus do exílio babilônico. Eles tentaram sabotar o projeto, e eles até mesmo pediram ao rei persa que o interrompesse.
Então os judeus consideravam os samaritanos como hereges e impuros. E eles evitavam passar por Samaria. Eles não se davam bem com os samaritanos por causa deste problema aí. Um outro problema é que quando o povo saiu da terra para o exílio babilônio, ali em Israel, os persas, o que eles fizeram? Colocaram samaritanos lá na terra. E aí houve um problema ainda maior, um atrito terrível entre judeus e samaritanos. E isso já acontecia nos tempos de Jesus. Isso é comprovado em João capítulo 4, versículo 9. João 4, versículo 9, que é o episódio da mulher samaritana. E acompanhe comigo, João 4, 9 diz assim: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E ele acrescenta, entre aspas aí, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Não sabemos se João que colocou isso, bem provável que não foi João, mas talvez o copista, no sentido de querer ajudar-nos, ele colocou aí porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus decidiu passar por Samaria, não só para encurtar o caminho, mas também para enviar a mensagem do reino de Deus a este povo. Porque para Jesus não havia problema entre ele e os samaritanos, apesar dele ser judeu. Ele não discriminava as pessoas como base na etnia ou nacionalidade das pessoas. E também há evidências de que Jesus tinha um ministério ativo em Samaria. Porque no texto de João 4, nós vemos que a mulher foi lá contar para os seus compatriotas o que havia acontecido com ela, e muitos creram. Está lá em João 4, 1 a 42. Depois, leia lá na sua casa com mais cuidado. Passando por Samaria, Jesus também poderia ter a oportunidade de pregar e ministrar para outros samaritanos que ainda não haviam crido nele. Então essa é uma possibilidade. Em resumo, Jesus escolheu passar por Samaria não apenas por causa da distância, mas também por causa de sua missão de alcançar todas as pessoas. A seguir nós veremos que Tiago e João vão fazer uma pergunta, e esta pergunta que Tiago e João pode, de certa forma, ser uma expressão clara do ódio dos judeus para com os samaritanos. É a nossa terceira parte do nosso texto, que se encontra no versículo 54 de Lucas 9. E você pode acompanhar aí comigo. Tiago e João, 2 discípulos de Jesus, perguntam se deve invocar fogo do céu para consumir os samaritanos. Nós vemos que Tiago e João, eles não entendiam plenamente a missão de Jesus Cristo. E eles poderiam, de certa forma, estar visualizando a possibilidade de se livrar definitivamente dos samaritanos. Quem sabe? Uma vez que, como judeus, eles também deviam carregar esse ódio em relação aos samaritanos. O fato deles estarem com Jesus não significa que eles pensavam igual a Jesus. Prova disso é que eles não entendiam a necessidade da obra de Jesus Cristo. Esses dois irmãos, Tiago e João, eram conhecidos como filhos do trovão, e há uma referência para isso em Marcos 3,17. Marcos 3,17. João Marcos, escrevendo o Evangelho de Marcos, a partir do que Pedro estava falando para ele, né? Pedro ditava, João Marcos escrevia, ou João Marcos escrevia a partir dos depoimentos de Pedro. O certo é que, apesar do autor da carta ser João Marcos, na realidade o autor moral era Pedro, o apóstolo Pedro. Isso é provado pelo meio dos estudos que nós fazemos sobre o Evangelho de Marcos.
Então diz assim o texto, Marcos 3,17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. A razão pela qual eles receberam esse apelido não é claramente explicada no texto bíblico, né? O texto só fala isso. No entanto, alguns estudiosos vão sugerir que isso pode ser devido ao temperamento forte e impetuoso que aqueles irmãos tinham. E há também quem acredita que isso é uma referência à firmeza, à proclamação poderosa e energética da palavra de Deus, do Evangelho. Ainda assim, apesar dessas opções, a Bíblia não oferece explicação para esse apelido. E ainda que possa existir essa possibilidade, nós não podemos afirmar com absoluta certeza a razão pela qual eles receberam esse apelido. Mas uma coisa é certa, eles pediram a Jesus para mandarem fogo sobre Samaria. Isso reflete o que eles pensavam e o que eles queriam de Deus e de Jesus naquele momento. Nós veremos no próximo versículo que Jesus os repreenderá e vai deixar bem claro para eles qual é a sua grande missão. Está no versículo 55 do capítulo 9 de Lucas. E diz assim: Jesus repreende os discípulos, explicando-lhes que eles não entendem o sentido da sua missão. Nós vemos, meus irmãos, que os judeus, ou melhor, que Jesus, repreende a atitude de Tiago e João. E talvez poderia, como se ele dissesse assim: vocês não entenderam ainda a minha missão? Até aqui, seguindo comigo, vocês não entenderam, não compreenderam que eu não estou trazendo juízo? Que eu estou trazendo graça e misericórdia? Que eu não estou aqui para tomar o Império Romano ou para exercer poderio militar e político? Mas eu estou trazendo aqui graça e misericórdia, ou seja, por meio dos sinais, por meio das pregações, por meio das palavras. Vocês não entenderam ainda isso? Vocês querem que eu traga juízo? Eu não demonstrei por meio dos meus atos, por meio dos meus ensinos, que eu estou trazendo graça e misericórdia? Como nós dissemos em outras ocasiões, os discípulos de Jesus Cristo ainda não entendiam o verdadeiro sentido da sua obra e sua missão. Eles queriam de Jesus algo que Jesus não iria fazer naquele momento. E isso vai estar no próximo texto, onde Jesus irá descrever a verdadeira razão da sua missão. Versículo 56 do capítulo 9 de Lucas. Jesus recorda-lhes que veio para salvar almas e não para as destruir. No início da nossa série, nós vimos Jesus ensinando as características do reino de Deus. E certamente não incluía juízo e vingança imediata. Até aqui, o que nós trouxemos sobre o Evangelho de Lucas, em nenhum momento nós vimos um ensinamento de Jesus Cristo relacionando em juízo e vingança imediata. Em nenhum momento. O que deu na cabeça de Tiago e João querer isso? E o que deu na cabeça dos apóstolos e discípulos de Jesus Cristo querer um reino terreno? Jesus não ensinou isso em nenhum momento. Vejamos alguns textos em Lucas, por exemplo. Lucas 4, 18 a 19. Lucas 4, 18 a 19. Eu sei que vocês já sabem que a missão de Jesus não era trazer juízo imediato. Mas eu quero que vocês relembrem comigo o que nós já falamos aqui sobre isso. Então vamos lá, em Lucas 4, 18 e 19.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Citando o profeta, Jesus diz para todos ali presentes qual era o verdadeiro objetivo da sua missão. Esse texto mostra o quê? O objetivo da missão de Jesus Cristo é proclamar boas novas, trazer libertação e não condenação no momento, não juízo no momento. Em Lucas 5, versículo 30 a 32, diz assim: mas os fariseus e os seus mestres da lei murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nesse texto, Jesus explica que veio chamar pecadores ao arrependimento, não condená-los, salvá-los, dar-lhes a oportunidade do arrependimento, do perdão. Em Lucas 6, 35 a 36, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, nunca desanimando, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Aqui, Jesus exorta os seus seguidores, incluindo Tiago e João, a serem misericordiosos como o Pai, indicando que Jesus é um Deus de amor, de misericórdia, e não de julgamento imediato. Podemos ver também dois textos importantes em João. Acompanhe comigo, João 3,17 e João 12,47. Primeiro, João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 12,47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Portanto, Jesus estava trazendo graça e misericórdia para aqueles que se arrependessem, pois essa era a missão dele. Nos nossos dias nós estamos vivendo tempos de graça, de misericórdia e de perdão, que são oferecidos a toda a humanidade. Mas nós sabemos que vai chegar o dia em que Jesus virá, trazendo juízo. E isso está descrito ali em Apocalipse 19, 15. Aí sim, nesse dia ele virá com ira, com grande ira, e ele trará juízo. Está no versículo 15 do capítulo 19 de Apocalipse, que diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Enquanto esse dia não chega, meus irmãos, apesar de nós sabermos que está bem próximo, nós devemos levar a mensagem do reino de Deus. E a mensagem do reino de Deus não é uma mensagem de juízo e julgamento. É uma mensagem de graça e misericórdia para aqueles que se arrependem. E quem sabe, ao levarmos essa mensagem do Evangelho, muitos possam ser alcançados,
muitos que estão perdidos possam ser alcançados por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E concluindo o capítulo 9, o texto vai dizer, na parte B do último versículo, da nossa exposição hoje, que eles seguem por outra aldeia. Eles passam por outro lugar. Outras pessoas que não é Samaria vão receber Jesus e vão ouvir sua palavra e serão alcançadas. Em Isaías capítulo 55, versículo 11, vai definir essa questão. Nenhuma palavra que Jesus Cristo ministrava, que ele trazia, e consequentemente, nenhuma palavra dele que nós, como instrumentos da sua vontade, trazemos, ela vai sair, ela voltará vazia. O texto diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Nós vemos, por exemplo, na parábola do semeador, que o problema não era a semente. O problema era a terra que recebia a semente. O problema era o coração que recebia a semente. Então a palavra do Senhor, ela é eficaz. A palavra de Jesus Cristo é eficaz para os samaritanos que não quiseram ouvir e para a aldeia que quis recebê-lo. A palavra de Deus é eficaz quando você falar ela no metrô para uma multidão de pessoas, quando você falar para o seu vizinho, para o seu cônjuge, para o seu filho, ela é eficaz. Agora, o coração, a terra que recebe essa semente, vai depender dela. A palavra vai brotar. Se ela vai produzir fruto, aí depende do coração que a recebeu. Então, nenhuma palavra que você diz é vã. Nenhuma mensagem que você traz é vã. Cumpre o propósito. Se vai produzir frutos ou não, depende do coração. Vamos agora a algumas aplicações para a nossa mensagem de hoje. Primeiro aspecto importante. Jesus busca fazer a vontade do Pai em total sujeição. Ele sabia que ia para Jerusalém para ser condenado, crucificado e morto. Mas apesar disso, ele não recuou. Nós, irmãos, temos a tendência de seguir a vontade do Senhor somente nas coisas que nos favorecem. Então, tudo bem, se eu dormi bem essa noite e se eu acordei de bom humor, eu vou à igreja. Ah, mas eu não estou bem, estou com mal-estar, uma coisinha aqui, não vou à igreja. Às vezes nós nos sujeitamos a fazer a vontade de Deus porque é favorável. Mas diante de um empecilho, diante de uma dificuldade, nós usamos a seguinte expressão: eu acho que não é a vontade do Senhor. Eu creio que não é a vontade do Senhor. Acho que o Senhor não quer que eu vá lá. Acho que o Senhor não quer que eu faça isso. Está escrito que o Senhor não quer que você faça isso? Ele trouxe uma palavra, uma compreensão de um texto bíblico, ele iluminou, trouxe iluminação para você entender que aquela não era a vontade dele? Será que você não está rejeitando fazer a vontade de Deus porque ele não lhe é favorável? Porque não lhe é agradável? Jesus sabia que ia para a morte. Por que não ficar ali naquela região onde as pessoas estavam ouvindo ele e tirando uns e outros ali, ninguém o ameaçava. Ele estava determinado a ir para Jerusalém, sabendo que iria morrer, e sabia que a morte era terrível e cruel.
mas ele estava sujeito à vontade de Deus para a vida dele. E nós? Estamos realmente dispostos a fazer tudo o que for necessário para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida? Ou você faz a vontade do Senhor somente quando lhe é favorável? Somente quando as coisas cooperam, né? E aí você vai até usar Romanos 8, 28. Você vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, se as coisas não cooperaram para eu fazer isso, é porque não é a vontade do Senhor. Se Deus determinou o seu filho que ele fosse para a morte em Jerusalém, e ele não recuou, ele foi. Se Deus chama você para servi-lo, independente das circunstâncias, das dificuldades, vai e cumpra o propósito, a vontade do Senhor. Mas Senhor, eu estou indo para a morte, Senhor, eu estou indo para perder amigos, Senhor, eu estou indo para ser rejeitado, Senhor, eu estou indo para ser desprezado, Senhor, eu estou indo para ser envergonhado, humilhado, criticado. Mas essa é a tua vontade, que eu seja tua testemunha, que eu viva e proclame o teu evangelho, que eu dê testemunho da verdade, que quando me pedirem prova da minha fé, eu possa responder à altura. Ou você vai ficar procrastinando, deixando para depois, tem que fazer agora, tem que fazer o trabalho evangelístico agora, não, vou esperar um pouquinho mais, vou preparar, vou fazer um curso, vou estudar aos pés do mestre Rony Costa, aí eu vou me preparar para o evangelismo. Aos pés do mestre Bernard, e eu vou preparar para o evangelismo. É agora, a hora é agora, este é o momento de você dar testemunho, mesmo que seja para a morte, mesmo que seja para a vergonha, para o desprezo, perder amigos, perder pessoas que você gosta, importantes, porque você não vai compactuar com o pecado, você vai pregar o evangelho. Então, como Jesus ia para a morte em Jerusalém, o cristão tem que estar disposto a ir para a morte, se for necessário, para cumprir a vontade do Senhor para a sua vida. Segundo aspecto, nós percebemos aqui que, apesar da animosidade entre judeus e samaritanos, Jesus não estava envolvido nessa guerra. O seu objetivo é bem claro e definido. Qual é? Trazer a mensagem do reino de Deus e cumprir sua missão. Nós, irmãos, devemos focar na missão que nós recebemos do Senhor. E qual é a nossa missão? Ser testemunhas, levar o evangelho a todas as pessoas e a todos os lugares. Sabendo, meus irmãos, que Deus tem os seus escolhidos em todos os cantos deste mundo. E a proclamação do evangelho, ela não somente é uma bênção para os salvos, mas também ela é testemunho de condenação para aqueles que a rejeitam. A semente não é lançada em vão. E é interessante observar um aspecto aqui, porque nós discutimos sobre muitas coisas. Os cristãos estão preocupados em discutir sobre direita, esquerda, comunismo, capitalismo, sobre sistemas de governo, sobre problemas sociais, sobre problemas, conflitos no Oriente, conflitos na América Latina. A gente perde muito tempo discutindo essas coisas que não devem fazer parte da nossa prioridade. Como cristãos, nós não temos um partido político ou uma ideologia política definida. Sabemos que algumas ideologias políticas são mais próximas dos pensamentos cristãos e outras menos, mas nós não podemos perder tempo com essas tolices, com essas discussões humanas que só trazem contenda e discórdia. Que tenhamos a mensagem do evangelho, do Rei dos Reis, daquele que é perfeito.
Um terceiro aspecto que nós vemos no nosso texto de hoje é que Tiago e João queriam que Deus lançasse fogo sobre Samaria. Mas Jesus deixou bem claro para esses dois homens que ele não veio destruir as almas dos homens, ele veio salvá-los. Nós, irmãos, não somos agentes do juízo de Deus, nós não somos a Opus Dei protestante. Depois vocês pesquisam sobre a Opus Dei. Nós não estamos aqui para pegar os hereges e matá-los, ou para lançá-los no inferno. Às vezes as pregações dos crentes são carregadas de juízo e condenação. Tudo que você diz, eu vou para o inferno, que se eu não me arrepender eu vou para o inferno. É isso que o texto bíblico diz, é claro. Mas qual é a mensagem do Evangelho? E é uma mensagem que oferece às pessoas arrependidas a possibilidade de serem perdoadas, que oferece àqueles que estão em inimizade contra Deus a possibilidade de serem reconciliados. Você não é aí o arcanjo de Deus para sair atacando as pessoas, condenando as pessoas, julgando as pessoas. Às vezes as pessoas perdidas fazem um comentário sobre nós que acaba que de certa forma elas têm razão. Vocês crentes, quando vocês se convertem, vocês se acham superiores. Vocês se acham melhores. E todo mundo não presta para vocês. E todo mundo é do diabo. E todo mundo vai para o inferno, só vocês que vão ser salvos. Devemos fazer uma reflexão sobre isso. Será que nós pregamos um evangelho de amor, de graça e de misericórdia? Ou será que nós só trazemos juízo e condenação? Falar para um pecador que ele é pecador é óbvio. Mas falar para um pecador que existe um Deus de misericórdia, que o amou, que enviou o seu único filho para morrer a morte dele, e oferece para ele a vida eterna por meio do sangue de Jesus Cristo. Nós não somos superiores. Diante de Deus, se não fosse por Cristo, estaremos todos condenados. Na realidade, toda a humanidade está condenada à condenação eterna. E é por meio de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. E isso não é motivo de exaltação, isso não é motivo para acharmos que somos xerifes de Deus. Isso é motivo para nós nos humilharmos e dizer, como eu, Senhor, tão indigno, tão pecador, diante daquele homem perdido, que tem qualidades, às vezes mais qualidades do que eu. Me ensina a amá-lo, e me ensina a levar a ele a mensagem do Evangelho, não fogo, não queimá-lo. Eu imagino se Deus desse aos cristãos a liberdade de fulminar as pessoas, né? Mas Deus não deu essa liberdade. Deus te chamou para orar pelos seus inimigos e por aqueles que te perseguem, a amar. Qual a maior expressão de amor que um cristão pode ter em relação ao seu próximo? Pregar o Evangelho. É a maior expressão. Por fim, o fato de os samaritanos recusarem hospedar Jesus e seus discípulos não impediu Jesus nem os discípulos de seguir o propósito de Deus. Quantas vezes nós desistimos na primeira tentativa? Quantas vezes nós decidimos seguir a Jesus, de cumprir a vontade dele, porque aconteceu algum probleminha no percurso?
Quantas vezes nós rejeitamos a vontade do Senhor porque aconteceu um probleminha, um empecilho? Não retroceda, meu irmão. Se não der para passar por Samaria, ou melhor, se não der para passar pelo Minaslândia, passa pelo Guarani. Se não der para começar lá na sua casa, começa no seu vizinho. Se não der para começar no seu vizinho, começa no seu trabalho, na sua escola. Sempre haverá uma porta aberta, um ouvido atento para ouvir a palavra do Senhor. Quando houver desistência, quando te recusarem, quando te rejeitarem, quando te criticarem, não desista. Há muitos escolhidos do Senhor por aí. E você não pode parar. Essa é a missão de Deus para nós. Nós não podemos recuar diante das dificuldades. Devemos continuar firmes, vivendo e proclamando a mensagem do Senhor. O que nós aprendemos na mensagem de hoje, que servem para a nossa reflexão. Deus tem propósitos para as nossas vidas. E Ele vai deixar isso bem claro, se nós formos sinceros diante dEle. Não permita que nada impeça você de seguir a vontade do Senhor para a sua vida, mesmo que isso leve você à morte. Não desista dos desígnios e do propósito de Deus para a sua vida. Outra coisa importante, você não é o juiz de Deus, ou uma espécie de agente de juízo. Você é um proclamador do Príncipe da Paz. A sua mensagem não é uma mensagem de condenação. A sua mensagem é uma mensagem de reconciliação. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti pela palavra do Senhor, pelas Tuas misericórdias e pela Tua graça. Agradecemos por esse momento de comunhão aqui, que foi maravilhoso. Desde a escola bíblica até o final deste culto. O Senhor tem sido misericordioso para conosco. Nos ajude a testemunharmos e testificarmos da verdade do Teu Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém.